Seja muito bem-vindo ao Garô. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre as consequências da crise da democracia liberal em Ara do Amanhã. Ara do Amanhã é um lançamento recente da editora Tordesilhas, um quadrinho belamente ilustrado pela quadrinista norte-americana Eleanor Davis, que vem sendo bastante reconhecido na cena dos quadrinhos ultimamente. Acompanhamos aqui a história de Hannah e de seu parceiro Johnny, que moram no porta-malas de um carro velho no meio da floresta e que sonham em ter uma casa própria e construir uma família. Enquanto Johnny fica construindo a casa, Hannah divide seu tempo entre trabalhar como cuidadora de idosos e integrar uma organização de mulheres ativistas, chamada Humanas contra a Violência, que organiza protestos contra a violência e o uso de armas químicas pelos Estados Unidos, governados nessa realidade pelo CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. Nos protestos, vemos que os Estados Unidos estão usando armas químicas em Gaza, como o sarin e o composto XVI, o primeiro criado pelos nazistas e utilizados, por exemplo, no ataque da seita Verdade Suprema no metrô de Tóquio em 1995. E o segundo, ao que me parece, é a evolução fictícia do composto VX, conhecido como o mais potente agente químico já feito. Hannah tem uma relação de muita parceria e intimidade com suas amigas ativistas, principalmente com Gabi, que parece nutrir por Hannah sentimentos ainda mais profundos. É num diálogo muito esclarecedor entre as duas que temos todo o trabalho que Davis faz com relação à questão da maternidade e a mescla de terror e esperança de nossa protagonista, já que Hannah e seu parceiro estão tentando trazer ao mundo uma criança que viverá em uns Estados Unidos em processo de forte erosão democrática. Ara do Amanhã possui diversos paralelos com a nossa realidade, como se os Estados Unidos que vemos aqui, na verdade, estivesse mais perto do que se imagina, onde os protestos são fortemente reprimidos pela polícia, a mando de um Estado que se vale de todo um aparato de drones construídos pelo Facebook para investigar e assassinar cidadãos tidos como subversivos. Uma teoria que poderia ser tratada como conspiração, mas que nos Estados Unidos de Davis é a mais trágica verdade. O engraçado é que toda a paranoia sobre vigilância e assassinatos pelo Estado é trazida na história por Tyler, o típico incel colecionador de armas e amigo de Johnny. A subida ao poder de Zuckerberg parece ter inaugurado uma nova era onde a quantidade imensurável de dados que viram matéria-prima e produto final lucrativo, no que se convencionou chamar de capitalismo de vigilância, já se tornou ultrapassada, dando espaço assim para um Estado vigilante, que além de mandar drones assassinos ao Oriente Médio, também se voltou contra sua própria população, em um Estado fascista altamente tecnológico. Minha interpretação ao ler esse quadrinho é que Davis trabalha aqui não com um futuro qualquer, mas com um futuro que é fruto da crise da democracia liberal, onde a erosão democrática alcançou seu ponto de ebulição. Futuro esse que vem sendo gestado hoje em dia no seio das democracias liberais em diversos países do Ocidente, com crises de representatividade e o aprofundamento de sintomas mórbidos. Mas antes de seguirmos, vamos conversar sobre algumas características dessa crise que há décadas vem deslegitimando aos poucos nosso sistema político e econômico. A eleição de figuras como Donald Trump e Bolsonaro, o Brexit e a representatividade que partidos como os ultradireitistas Alternativa para a Alemanha e figuras como Marine Le Pen na França vêm ganhando, são frutos de alguns sintomas que escancaram a crise de legitimidade de nosso atual sistema político e a cisão que vem acontecendo entre representantes e representados. Muitos desses aspectos remontam à segunda metade do século XX, com a chegada da globalização após o fim da Guerra Fria, o esfacelamento da União Soviética e a ascensão do hipercapitalismo financeirizado, aliado à racionalidade neoliberal. Essa nova razão de mundo é exportada para muitos países por think tanks e figuras políticas, como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, a partir da década de 80. A globalização, que prometia integrar o mundo culturalmente e economicamente, foi responsável por um período de crescimento econômico sustentável e que parecia que produziria apenas retornos positivos, no momento que os países virassem nós em uma malha global de consumo e comunicação. A questão é que se por um lado a globalização foi integrando cada vez mais pessoas em um sistema de distribuição e produção, por outro lado, muitas empresas passaram a redirecionar suas produções para países periféricos
na busca por redução nos custos e aumento nos lucros. Donald Trump, por exemplo, recebeu grande apoio no Nordeste e Meio-Oeste dos Estados Unidos, no chamado Cinturão da Ferrugem, onde cidades como Detroit, outrora um grande centro de montadoras automotivas, viram suas fábricas se mudarem para outros estados ou para o leste asiático. A crise da democracia liberal se aprofunda ainda mais com a crise financeira de 2008, que terminou com o salvamento dos bancos de Wall Street e a irrisória punição dos grandes banqueiros que contribuíram para o estouro da bolha imobiliária. A crise financeira vai aterrissar em solo europeu na crise das dívidas públicas na zona do euro, onde a austeridade imposta pela Alemanha de Angela Merkel asfixiou inúmeros países do bloco, que foram obrigados a fazer cortes gigantescos em saúde e educação. Podemos colocar em conta também os remorsos que a corrupção foi produzindo nas classes médias, abrindo as portas para o nascimento de sentimentos típicos de uma sociedade em que a economia e o livre mercado já se colocaram acima da vontade política. Ainda vimos o desemprego e a precariedade nas condições trabalhistas ganharem espaço, além do aumento da violência, da desigualdade e o congelamento real dos salários. Dito tudo isso, Ar do Amanhã tem como pano de fundo todos esses acontecimentos históricos que acabei de citar e que levaram no quadrinho à eleição de uma figura anti-establishment, como um bilionário do Vale do Silício, em um movimento que considero ainda mais radical de negação da política, até mais do que eleger Donald Trump. Muitos desses sentimentos que parecem existir apenas nos Estados Unidos estão sendo gestados e alimentados ao redor do mundo. Davis consegue a façanha de construir uma história aterrorizante, quase como um alerta para o curso que a crise da democracia liberal anda tomando, sendo o dever nosso como sociedade encontrar saídas ou uma alternativa sistêmica igualitária, antes que sejamos todos moídos pelo que Karl Polanyi chama de moinho satânico. Na conversa entre Hannah e Gabi, que já citei lá no início do vídeo, ao ser questionada por Gabi sobre a burrice de trazer um bebê ao mundo, Hannah responde que a luta vai ser sempre por um futuro com paz. Ou seja, esse quadrinho parece estar nos dizendo que esse futuro pode sim ser construído, e de forma otimista, mas apenas após árduos amanhãs. E é isso, espero que tenham gostado. Só tem uma única coisa que não gostei desse quadrinho, que é o final bem abrupto, mas de resto é uma ótima leitura, bem reflexiva de nossos tempos atuais. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, se possível deixar um comentário aí embaixo e nos vemos numa próxima aqui no Garou.